Entrei na garagem dos meus pais já pronta, protetor solar passado, mala feita. Minha mãe abriu a porta e disse, com a maior naturalidade: "Você nunca esteve na lista de convidados. Achamos que você ficaria bem sozinho." Eu apenas sorri e fui embora. Naquela noite, recebi uma solicitação de pagamento, $151.100 a minha parte dos voos e da casa de praia. Recusei. Em vez disso, enviei $1 com uma nota: "Você terá uma surpresa." 2 dias depois, minha família gritou ao me ver no Havaí. Foi uma das viagens mais caóticas que já organizei. Nada deu certo. Meus chinelos desapareceram, mesmo eu tendo certeza de que estavam no armário do corredor. Meu protetor solar explodiu dentro da bolsa. Tive que trocar de mochila no último minuto porque o zíper da que eu sempre uso decidiu quebrar justamente naquele dia, como se soubesse. Levei o carregador errado e ainda esqueci de renovar minha receita médica, o que me obrigou a fazer um desvio. Tudo deu errado. Mas eu repetia para mim mesma: vai valer a pena. Era o Havaí. A primeira viagem em família em anos. Só nós 5, eu, meus pais, minha irmã Sara e o marido dela, Dan. Estávamos planejando isso desde a primavera. Ia ser uma casa de praia, sol, uma chance de voltar ao que era normal ou algo parecido. Meus pais disseram para eu passar lá na noite anterior, já que o voo sairia bem cedo. Parecia lógico. Eu dormiria no sofá e iríamos todos juntos pro aeroporto. Até levei alguns lanches para o voo. Tudo já estava arrumado. Protetor solar no rosto, música no carro, total clima de férias. Cheguei à garagem quando o sol começava a se pôr. Peguei minha mala e bati na porta. Minha mãe atendeu. Não pareceu surpresa, só incomodada. E então ela soltou: "Na verdade, você não está na lista de convidados. Achamos que você ficaria bem sozinho." Achei que fosse brincadeira. Fiquei ali parada, esperando a piada acabar. Mas não acabou. Dava para ver as malas arrumadas na escada, uma caixa térmica, chapéus, passaportes em cima da mesa do corredor. Sara e Dan estavam na sala rindo de alguma coisa no celular, como se fosse só mais uma noite qualquer. "Do que você está falando?" perguntei. Ela me olhou como quem tenta ser gentil, mas sem energia para disfarçar. "A Sara está passando por um momento difícil. Ela pediu para fazermos essa viagem só com ela e o Dan. Sem tensão, sem estresse. Vocês dois não estão se dando bem, e, honestamente, concordamos. Queríamos que ela tivesse um pouco de paz. Eles me deixaram de fora. Não por engano. Não por logística. Mas como um presente para Sara. Como se me excluir fosse uma prova de amor." Olhei por cima do ombro dela mais uma vez. Meu pai estava na cozinha, de costas, fingindo mexer em algo que claramente não estava cozinhando. Ninguém disse nada. Ninguém tentou me impedir. Voltei pro carro e fiquei sentada ali por alguns minutos. Não estava com raiva. Só envergonhada. Eles não só me deixaram de fora, eu nem vi isso chegando. E pensando bem, nos últimos meses, sempre que falávamos sobre a viagem, era tudo vago: "Te avisamos." Ainda estavam confirmando os detalhes. Achei que era só desorganização. Mas não era. Eles planejaram tudo ao meu redor e sem me incluir. Às 22h47 daquela noite, recebi uma solicitação da minha mãe no Venmo: $5.100, minha parte dos voos e da vila. Fiquei olhando para aquilo, sorrindo. Em vez de pagar, enviei $1 de volta com uma nota: "Você vai ter uma surpresa." Abri o laptop. Verifiquei o número do voo que eu suspeitava que eles pegariam. Ainda havia assentos disponíveis. Reservei o mesmo horário, mesmo portão. Eles queriam que Sara tivesse paz? Tudo bem. Mas eu não ia passar 5 dias sozinha no meu apartamento, vendo eles postarem selfies na praia. Encontrei algo melhor: uma cabana privativa, vila de luxo, vista completa para o mar e entrada separada. Reservei por 5 dias, usando o sobrenome deles. E deixei uma observação na reserva: a família Miller prefere check-in antecipado e uma garrafa de champanhe à espera. Eu não queria vingança.
Eu também queria paçoque com uma vista melhor, e uma chave com o nome deles. Cheguei cedo ao aeroporto. Não queria correr riscos. Tudo estava se encaixando bem demais. Estacionei no longa permanência, como se fosse só mais um membro da família indo passar uma semana no paraíso. Fiquei com meu moletom e fones de ouvido, não porque precisasse deles, mas porque queria manter o anonimato por mais um tempo. Sabia que estávamos no mesmo voo, só não queria que eles soubessem disso ainda. O embarque começou e eu os vi perto do portão. Meu pai segurava sua velha pasta de viagem como se ainda vivêssemos numa era sem apps. Sara usava uma almofada de pescoço de grife presa à mala, rindo com o Dan sobre algo no celular. Minha mãe batia o pé, impaciente, olhando o relógio a cada 5 segundos. Esperei até o último chamado de embarque. Passei por eles no grupo 4, bem quando estavam distraídos discutindo com um agente do portão sobre um assento na janela. Ninguém me viu. Passei direto. Foi quase poético. O avião estava cheio. Sentei no assento do meio, cabeça baixa. Dormi durante a maior parte do voo. Acordei em algum lugar sobre o Pacífico, justo quando os comissários estavam distribuindo bebidas. Eles estavam algumas fileiras à frente, rindo e conversando, como se já estivessem em férias. Quando pousamos, deixei que saíssem primeiro. Estavam empolgados, prontos para começar a viagem de família sem a ovelha negra. Eu fiquei por último. Esperei. E quando cheguei na área de desembarque, lá estava meu motorista, segurando uma plaquinha, Família Miller. Ele não fez perguntas. Pegou minha mala, abriu a porta de um SUV preto, onde havia toalhas geladas e uma cesta de frutas frescas no banco de trás. Nem precisei tocar nas bagagens. Paz, com um toque de ironia. Mais uma vez, o resort ficava a cerca de 20 minutos da costa, uma propriedade privada, tecnicamente separada dos grandes hotéis da região. A minha cabana era um refúgio, piscina infinita particular, rede pendurada entre duas palmeiras, e um deck que dava direto na areia branca. Fiz o check-in. A equipe me recebeu com um sorriso. Alolha, Sr. Miller. Preparamos tudo para o senhor e seus convidados. Apenas assenti. Eles vão se juntar a mim mais tarde. E foi o suficiente. Eu sabia exatamente onde eles estavam hospedados. Um resort decente, claro, mas apertado, barulhento, compartilhado entre os 4. Acesso à praia limitado, sem privacidade. Familiar demais. Público demais. Naquela noite, dirigi até o lado da ilha onde eles estavam. Só para ver. Fiquei fora de vista, mas perto bastante para vê-los caminhando irritados em direção à praia. Dava para sentir o estresse de longe. Aposto que tentaram fazer check-in com o sobrenome Miller e descobriram que o quarto bom já estava ocupado por mim. Eles ainda não sabiam, mas aquilo era só o começo. Na manhã seguinte, enquanto eles provavelmente estavam tentando entender o que tinha acontecido, eu estava deitado numa espreguiçadeira, 3 margaritas depois, lendo um livro que eu nem pretendia terminar. Não queria estragar a viagem deles. Só queria que eles sentissem o que é ser deixado de fora. A primeira manhã parecia a saída de um comercial. O mar calmo. A brisa suave, como se tivesse sido feita sob medida para aquela terça-feira. Nenhuma mensagem, nenhuma ligação, nenhum barulho, apenas um prato de frutas tropicais que eu nem sabia identificar, e o som das ondas quebrando suavemente. Foi a primeira vez em muito tempo que não senti que minha vida girava em torno da de outra pessoa. Por volta das 9 horas, começaram a chegar as mensagens. A primeira, da minha mãe. Você fez alguma coisa com a nossa reserva? Ignorei. Depois veio Sara. Precisamos conversar. Tem algo estranho acontecendo com a vila. Essa me arrancou um sorriso. Ela ainda mandou um áudio que eu nem escutei. Já sabia exatamente o que tinha acontecido. Tentaram fazer o check-in e descobriram que Miller já estava na cabana à beira-mar. Sem segunda reserva. Sem upgrade. O nome havia sido sinalizado horas antes para um check-in VIP. Resultado: foram jogados para um quarto de categoria inferior, sem vista para o mar, sem mimos, mais afastado da praia. Era a única opção disponível. Eles ficaram furiosos. Por volta do meio-dia, atendi uma ligação do meu pai.
Ele perguntou. Você fez alguma reserva em nosso nome? Fiz. Por quê? Respondi. Achei que vocês ficariam bem sozinhos. Ele desligou. Passei o dia todo relaxando na piscina, pedindo pratos exagerados só porque estavam no menu. No café da manhã, conheci duas mulheres, Cassie e Joy de Seattle, em uma despedida de solteira que tinha sido cancelada no último minuto. A conexão foi imediata. Nada sério. Conversa leve, risadas sinceras. Elas ficaram até tarde. Não pedi para irem embora. O dia seguinte foi ainda melhor. Fui mergulhar de snorkel enquanto eles discutiam com os gerentes do hotel, tentando conseguir um upgrade ou mudar de resort. Eu sabia que não iam conseguir. Todos os lugares bons já estavam reservados com semanas de antecedência. Eles estavam presos. Sem opção. Passei por eles uma vez, a caminho da praia, perto de um bar lotado. Sarah me viu. Precisou olhar 2 vezes para ter certeza. Ela estava de sandálias, visivelmente queimada de sol. Eu estava de óculos escuros e camisa de linho, acabado de sair de uma massagem. Ela não disse nada. Eu também não. Naquela noite, Joy e Cassie voltaram. Assistimos ao pôr do sol no deck, e depois apenas nos deitamos, ouvindo música e o som do oceano. Dormimos cedo. Não me senti vitorioso. Não exatamente. O que senti foi silêncio. Um alívio profundo. Como se tudo que acumulou ao longo de anos tivesse se dissolvido ali, em 5 dias de sal, vento e quietude. No fundo, eu sabia, em casa haveria consequências. Sempre há. Mas, por enquanto, os excluídos eram eles. E eu estava exatamente onde deveria estar. Na quarta manhã, alguém bateu na porta do meu chalé. Pensei que fosse mais um drink de boas-vindas ou serviço de toalhas. Mas não era um envelope. Não veio da recepção. Foi entregue, pessoalmente, por um hóspede. Foi o que me disseram. Sem remetente do lado de fora, só um número de quarto rabiscado no canto. Dentro, um papel timbrado do resort, dobrado em 4. 3 frases, escritas à mão por Sarah. Isso foi mais do que mesquinho. Estamos envergonhados por você. Você estragou a viagem. Sem oi. Sem meu nome. Sem explicação. Dobrei o papel com cuidado e coloquei embaixo do copo no pátio, como se fosse um guardanapo qualquer. Nem raiva eu senti. Só estranheza. Como se, de verdade, eles achassem que eu ia desaparecer, sem perceber. E agora que não desapareci, virei o vilão por não ter ido embora em silêncio. Passei o resto do dia na cidade com Cassie e Joy. Elas tinham encontrado um passeio de barco menos conhecido, organizado por um biólogo marinho aposentado. Levava pequenos grupos para mergulhar em recifes isolados. No fim, fomos só nós 3. Revezamos no snorkel, nadamos com tartarugas marinhas, bebemos direto de cocos. Em certo momento, Cassie se recostou no convés do barco, fechando os olhos. É assim que a vida deveria ser? Não respondi. Mas eu sabia exatamente o que ela queria dizer. No fim do passeio, Joy tirou uma foto nossa eu no meio, sem camisa, rindo, bebida na mão, o oceano atrás. Ela postou no Instagram. Na hora, não dei muita importância. Era só mais uma foto de férias. Mas foi essa faísca. Quando voltamos para a cabana, meu celular tinha 5 chamadas perdidas do meu pai. Depois, uma mensagem longa. Apague a foto. Isso já passou dos limites. Você está tentando humilhar a família de propósito. Em seguida, Sarah. Então você nem está mais fingindo. Isso tudo é só um show patético. E por fim, minha mãe. Te apoiamos por anos. Você sempre foi diferente, mas nunca fizemos você se sentir assim. Não sei o que mudou em você, mas isso é cruel. Reli essa última várias vezes. Te apoiamos por anos. Essa frase ficou ecoando na minha cabeça pelo resto da tarde. Apoiaram. Eles passaram anos tentando me moldar. Me fazer caber. Ignorar o que não combinava. Me encolher,
para que Sarah pudesse brilhar. Naquela noite, Joy e Cassie saíram para ver música ao vivo num bar da cidade. Eu fiquei. Não estava no clima. O ar ainda estava quente. Caminhei descalço até a praia, só precisando clarear a mente. Quando me aproximei da borda da propriedade do resort, vi alguém sentado no muro baixo de pedra perto da água. Era o Dan. Ele estava sozinho, com uma cerveja na mão, olhando para o oceano. Me viu, mas não se mexeu. Depois de uns segundos, levantou a garrafa num gesto preguiçoso, quase um aceno. Hesitei, mas acabei indo até lá e me sentei a alguns metros de distância. Dan não me olhou. Eles estão se desfazendo, disse ele. Sua mãe chorou hoje. A Sarah está batendo portas. Eu não disse nada. Mas, ela realmente não achava que você fosse aparecer. Ele fez uma pausa, depois acrescentou. E definitivamente não desse jeito. Eles sempre pensaram que você só fazia birra em casa. Olhei para ele. Foi ela quem pediu para me deixarem de fora? Ele não respondeu de imediato. Tomou outro gole da cerveja e então falou. Foi ideia dela. Acho que seus pais aceitaram porque parecia mais fácil do que lidar com outra briga. Assenti devagar. Ele me lançou um olhar de canto de olho. Não acho que você esteja errado. Mas talvez não devesse dizer isso em voz alta. Ficamos em silêncio. A maré subia devagar, avançando pela areia. Um caranguejo passou correndo por nós, apressado, como se também quisesse distância da conversa. Quando me levantei para ir embora, Dan disse. Eles vão continuar vindo atrás de você quando voltarmos. Eu sei. De volta à cabana, Cassie e Joy estavam encolhidas no sofá-cama, meio dormindo sob um cobertor leve. Uma música suave tocava no celular de alguém. Peguei uma garrafa d'água no frigobar e me sentei com elas do lado de fora. Joy abriu um olho, me olhou e fechou de novo, sem dizer nada. Me recostei e fechei os olhos. Deixem eles gritarem. Deixem postar. Deixem surtar. Pela primeira vez na vida, eu não estava tentando conquistar um lugar à mesa deles. E isso era melhor do que qualquer coisa que eu poderia ter imaginado. O voo de volta foi tranquilo. Coincidentemente, estávamos no mesmo avião de novo. Uma simetria meio torta. Dessa vez, embarquei primeiro. Fui direto para o fundo, escolhi um assento na janela, coloquei os fones com cancelamento de ruído. Vi quando eles entraram meus pais, Sarah e Dan cansados, bronzeados, e sem se falarem. Não me notaram. Ou notaram e só decidiram ignorar. Talvez fosse melhor assim. O mais curioso. Eu não senti nada. Sem superioridade. Sem vitória. Só, nada. Observei a luz do cinto de segurança acender e fiquei olhando pela janela até o avião decolar. Depois do pouso, os vi de longe na esteira de bagagens, mas não encarei. Fui direto para o estacionamento. Ninguém me impediu. Acho que até eles sabiam, não havia mais nada a dizer. 2 dias depois, começou a retaliação. Primeiro, a mensagem da minha mãe. Decidimos pausar a comunicação por um tempo. As emoções ainda estão muito intensas. Você passou dos limites, Henry. Depois, meu pai. Esperamos que você reflita sobre suas escolhas e o estrago que causou. Mas a mensagem de verdade veio em forma de cobrança, uma solicitação formal de pagamento no Venmo. $15.100 voos, Vila. Sofrimento emocional não incluído. Recusei. Tentaram de novo. Recusei de novo. Então bloqueei os dois. Sarah, não. Ela fez pior. Passou a mandar mensagens, constantemente. Não para conversar. Mas para cutucar, provocar. Espero que sua pequena façanha tenha valido a pena. Você realmente acha que isso te faz parecer forte? É patético. Você sempre foi egoísta. Não ache que isso vai simplesmente desaparecer. Eu não respondi. E nem pretendo. Nenhuma vez. Ela passou das mensagens de texto para áudios às vezes 3 ou 4 de uma vez. Apaguei todos sem ouvir.
no trabalho, não mencionei a viagem. Quando os colegas perguntaram como tinha sido o Havaí, respondi apenas: tranquilo. Exatamente o que eu precisava. Ninguém chorou. Cassie e Joy me seguiram no Instagram. Trocaram algumas mensagens comigo, mas ficou claro que cada um seguiria seu caminho. E tudo bem. O que tivemos foi curto, leve e exatamente o que eu precisava naquele momento. Nada além disso. Uma semana depois do voo de volta, recebi um e-mail do meu pai. Assunto: limites familiares daqui pra frente. Nem abri. Arquivei. Não importava qual linha eles achavam que eu tinha cruzado, eu não estava mais interessado em me justificar. Eles tomaram a decisão de me excluir para manter outra pessoa confortável. E eu tomei a decisão de parar de buscar a aprovação deles. Simples assim. No fim daquele mês, excluí o grupo da família e apaguei todos os eventos do calendário compartilhado que eu mesmo havia marcado. Aniversários, feriados, datas comemorativas, sumiram. O silêncio não era triste. Era limpo. Quando outubro chegou, já fazia quase 3 meses desde o Havaí. Nenhuma ligação, nenhum jantar em família, nenhum check-in. Nada. A última vez que ouvi a voz dos meus pais foi no terminal do aeroporto rindo, sem mim. E a última vez que vi Sarah foi aquele momento rápido, ela vermelha de sol e em choque ao perceber que eu estava hospedado num lugar melhor do que todos eles juntos. Eles nunca se desculparam. Nenhuma vez. Simplesmente mudaram para uma campanha passivo-agressiva de isolamento completo. Minha mãe deixou de me seguir em tudo. Meu pai me bloqueou no Vemo e no LinkedIn, o que, honestamente, foi só bizarro. Sarah não me bloqueou. Fez pior. Continuou mandando mensagens a cada 2 semanas. Sempre com o mesmo tom. Você devia falar com a mamãe. Isso foi longe demais, Henry. Sério. Ainda se fazendo de vítima, né? Você simplesmente nos abandonou. Típico. Nunca reconheceu o que eles fizeram. Nunca mencionou a decisão de me excluir desde o início. Na cabeça dela, eu era o egoísta por não aceitar ser deixado para trás. Por não abaixar a cabeça e fingir que estava tudo bem, quando claramente não estava. Acabei silenciando as mensagens. E, por fim, bloqueei ela também. Não por rancor, mas por exaustão. Ela não queria conversar. Queria manter a raiva viva. No início de novembro, encontrei dando um posto de gasolina perto de casa. Ele estava sozinho. Quando nossos olhares se cruzaram, ele deu um aceno breve e passou direto. Não tentei pará-lo. Nem me importei. Já tinha me cansado de tentar alcançar pessoas que só sabem segurar o que é conveniente para elas. Poucos dias depois, recebi uma última carta. Da minha mãe. Pelo correio. Escrita à mão. Uma página inteira. Ela dizia que esperava que eu estivesse bem. Que não entendia de onde vinha tanta raiva. Que isso estava destruindo a família. E que o perdão ainda era possível. Mas só se eu aparecesse, admitisse minha culpa e pedisse desculpas. Porque, para ela, a divisão feia ainda era minha culpa. Dobrei cuidadosamente o bilhete, coloquei na gaveta ao lado da cama e nunca mais o reli. Essa foi a última vez que algum deles tentou contato. O Natal chegou. Depois, meu aniversário. Passei os 2 com alguns amigos do trabalho. Sem drama, sem conversa forçada, sem ter que medir palavras. Às vezes, eu pensava no Havaí. Não na vingança, nem na satisfação pequena de tê-los enfrentado. Mas naquele instante, a primeira manhã sozinho em que o mar estava calmo, o céu limpo e, pela primeira vez, ninguém esperava nada de mim. Foi ali que percebi. Eu não precisava mais que me dessem espaço. Ele já era meu. Nunca foi sobre punição. Foi sobre paz. E a paz, aprendi, não precisa ser explicada. Ela não se defende. Apenas se mantém em silêncio. Enquanto o resto do mundo continua gritando. Essa é a última coisa que direi sobre eles. Não nos falamos mais. E, sinceramente, não sinto falta. Quase 1 ano se passou.
Chegou num ponto em que semanas inteiras passavam sem que eu pensasse neles. Parei de me perguntar se algum dia ligariam. Parei de procurar os nomes deles na caixa de entrada. Parei de me preparar toda vez que o celular vibrava. A vida seguiu. Me mudei para mais perto da costa. Consegui novos clientes como freelancer. E finalmente voltei a dormir a noite toda. Não tentei reconstruir nada. Apenas construí algo novo. Meu. Simples. Silencioso. Comecei a sair com alguém, Leia. Nos conhecemos na inauguração de uma galeria e nos demos bem, com uma facilidade que me surpreendeu. Ela não me fez perguntas demais sobre o passado. E eu também não precisei despejá-lo. Pela primeira vez em muito tempo, eu tinha um espaço ao meu redor que não pertencia a mais ninguém. Então, na última terça-feira à noite, por volta das 20h30, alguém bateu na minha porta. Não era esperado. Eu não tinha pedido comida. Ninguém me visita sem avisar. Presumi que fosse algum vizinho, ou talvez uma entrega trocada. Abri a porta, e era Sarah. Ela parecia desgastada. Não de um jeito dramático sem lágrimas, sem colapso. Mas de um jeito que mostrava que já fazia tempo que as coisas não davam certo para ela. O cabelo estava preso num coque apressado, escurecido demais por tinta, sem maquiagem. Usava uma jaqueta velha, que eu juro que ela já tinha na época da faculdade. Quando ainda fazia sentido sermos irmãos. Ficamos em silêncio por um momento. Até que ela respirou fundo e disse: "Mamãe está no hospital." Minha boca se abriu antes que meu cérebro acompanhasse. O que aconteceu? Infarto forte. Leve, mas sério. Eles disseram que ela vai se recuperar, mas ela perguntou por você. Fiquei ali. Imóvel. Sem respirar por um instante. Não conseguia imaginá-la em um hospital. Não porque parecesse invencível. Mas porque, sinceramente, eu já tinha arquivado todos eles em uma gaveta mental que não abria mais. Sarah continuou. Ela disse seu nome antes do meu. Não do papai. O seu. Eu não sabia se acreditava nela. Ela estendeu um pedaço de papel dobrado. Papel timbrado de hotel. Uma única frase escrita à mão. Se eu estava errada, me desculpe. Eu te amo de qualquer maneira. Sem assinatura. Sem explicações longas. Não parecia algo vindo dela. Não perguntei se era sincero. Não perguntei por que agora. Fiquei apenas olhando para o papel. Então, Sarah disse algo que eu não esperava. Ela está com medo que você não vá. Não porque esteja com raiva, mas porque acha que, talvez, você realmente tenha seguido em frente. Foi a coisa mais honesta que ela me disse em anos. Talvez na vida inteira. E, por um instante, eu senti. Não foi um colapso. Não foi perdão. Só uma rachadura. Pequena. Na parede que passei tanto tempo construindo. Um lampejo de algo que eu ainda não sabia nomear. Perguntei como ela tinha vindo. Ela disse que pegou uma carona por aplicativo. O carro dela estava na oficina. A Sarah que eu conhecia nunca sairia sem o próprio carro. Observei enquanto ela se virava e voltava pela calçada. Não esperou resposta. Fechei a porta e fiquei sentado no escuro, com o bilhete ainda na mão. 1 hora depois, Leia me mandou uma mensagem. Quer que eu vá aí? Fiquei encarando a tela por alguns segundos. Depois respondi. Hoje não. Foi um dia estranho. Eu não fui ao hospital. Não liguei para ninguém. Mas também não joguei o bilhete fora. Ele ainda está lá. Na mesa da cozinha. Dobrado. Esperando. E, por enquanto, isso é tudo o que eu consigo oferecer.